Meu nome é Sara, eu sou bibliotecária do CISB-UFO, lotada aqui no campus Glória, e é um prazer estar com vocês hoje para a apresentação do 6º Programa de Competência em Informação. Hoje nós vamos ter, aplicando as normas da BNT Word, com a Meire Celina Ferreira. Eu vou falar um pouco da Meire Celina Ferreira. Ela é bibliotecária documentalista, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, bacharel em biblioteconomia pela Universidade Formiga e mestre em antropologia pela Universidade de Grande Dourados. Doutoranda em psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco. Eu vou fazer minha autodescrição, que eu esqueci de fazer no início. Eu sou uma pessoa negra, de cabelos longos, cacheados, estou de batom rosa, com colar dourado e uma blusa colorida. Ao fundo, nós temos cortinas e uma parede branca. E hoje a gente vai fazer o treinamento com a Celina. Depois desse treinamento vai ficar disponibilizado para vocês no YouTube, nas bibliotecas UFO Oficial, e nós estamos também emitindo certificado. O certificado está em notas, para vocês preencherem pelo Google Docs, notas compartilhadas. Depois também eu vou colocar no chat para vocês. E o certificado vai estar disponível pelo CIEX no mês de dezembro. Agora eu passo a palavra para a Celina e seja bem-vinda às bibliotecas UFO, ao nosso treinamento, e é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, eu sou a Mari Celina, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, castanhos, estou de óculos de grau, estou com um crachá, uma corrente de crachá azul, uma blusa azul escura de laço. Ao fundo tem uma parede branca e um balcão e uma bolsa preta. Eu quero agradecer a Sara pelo convite. Nós somos primas, somos uma família de bibliotecários e eu estou muito feliz em participar do evento da UFO. Muito obrigada, Sara. Bem, esse treinamento é um treinamento que eu oferto também na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que ele é para a gente trabalhar as normas da ABNT, porém aplicando ele às ferramentas do Word. Durante o tempo em que eu fui trabalhando, eu percebia que só o treinamento de normas não ficava completo para os acadêmicos, porque muitos tinham dificuldade de como fazer essa formatação. Tá? Eu vou mostrar para vocês a norma da BNT, os pontos principais da norma para o trabalho, e à medida que eu for mostrando para vocês, nós vamos fazer no Word, tá? À medida que eu for aplicando, se não conseguir me acompanhar, pode me interromper, não tem problema, tá? Eu repito, a Sara vai fazendo a mediação, eu volto, faço o comando, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, espero que eu consiga sanar todas as dúvidas de vocês e que vocês tenham agora mais aplicabilidade com relação às normas. A importância de saber usar as ferramentas do Word é porque dentro da ABNT ela faz sugestões. E fazendo sugestões, isso dá liberdade para as instituições de ensino montarem os seus manuais, os seus critérios, né, de acordo com o que é melhor, às vezes, com a questão do design da instituição, né, com a identidade visual. Então, algumas questões elas podem ser alteradas, mas é importante que vocês saibam utilizar essas ferramentas. Por exemplo, eu vou estar fazendo meu trabalho na UFO e eles utilizam esse formato, né?
Então, vocês conseguem formatar. Ah, não, eu vou submeter o meu artigo em uma revista e eles pedem que seja desse outro jeito. Aí vocês também sabem como que fazem essa formatação dentro do Word, tá bom? Então, eu vou fazer a transmissão aqui para vocês da norma da 14.724. Bem, pessoal, as normas para os trabalhos acadêmicos, nós temos diversas, tá? Nós temos uma norma específica para explicar como se faz o sumário, nós temos uma norma específica para explicar como que a gente faz o resumo acadêmico, tá? Mas, a princípio, hoje eu vou trabalhar com vocês a 14.724 e a 10.520, mas eu vou mostrar para vocês também sobre a NBR 6023, que é a NBR que trata sobre as referências. Bem, essa aqui é a norma, tá? É importante a gente saber utilizar a norma, consultar a norma. A norma ela não precisa ser decorada, ela precisa ser consultada, tá? Então, essa aqui é a 14.724, que teve a versão corrigida em 1 de abril de 2025. Ela está fresquinha, tá? Então, a norma, ela traz tudo que ela vai abarcar, tá? Então, por exemplo, ela vai trazer a questão do que é capa, da parte externa, de elementos pré-textuais, elementos textuais, os elementos pós-textuais, notas de rodapé. Então, tudo isso a norma traz aqui no seu sumário e a gente consegue se localizar, tá? Então, os elementos pré-textuais, eles são os elementos que eles competem antes do nosso texto, tá? São os nossos elementos pré-textuais, tá? Então, quando a gente faz essa localização, deixa eu entrar aqui na página 6, que ele não foi. Aqui, o que são os elementos pré-textuais, né? São folha de rosto, errata, folha de aprovação, agradecimentos, dedicatórios. Porém, nem todos esses elementos são obrigatórios. Tá? O que a BNT me diz? Que de elementos obrigatórios eu preciso de folha de rosto, folha de aprovação, o resumo em língua vernácula, em português, e resumo em língua estrangeira e o sumário. Os demais são opcionais. Porém, quando a gente vai na norma e que ela vai falar sobre ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, ela recomenda o seguinte: é um elemento opcional. Porém, se há esses elementos dentro do seu texto, é interessante que você traga essa informação, tá? Para que o seu leitor consiga se informar e se localizar dentro da sua pesquisa. Como os elementos textuais, nós temos introdução, desenvolvimento e a conclusão, que é a inicial do nosso trabalho, e a partir dali o desenvolvimento, como que a gente vai organizando a nossa pesquisa, como que a gente vai organizando os elementos, como que os nossos autores vão conversando. Esses são elementos que compõem a questão textual. Tá? E de elementos pós-textuais, nós temos as referências, que são elementos obrigatórios, tá? Glossário, apêndice, anexo, índice são elementos opcionais, tá? Acho importante lembrar que o termo correto são referências. Não se utiliza o termo referências bibliográficas desde o ano de 2002, tá? A partir dos anos 2000, nós tivemos aí uma entrada de novas possibilidades de pesquisa. E quando a gente fala de novas possibilidades de pesquisa, a gente fala de documentos digitais. Nós começamos a ter a possibilidade de alcançar outros documentos, outros materiais. A pesquisa ela começa a pensar por um lado mais tecnológico. Então, a gente retira o termo bibliográficas e passa somente a referências. E, com isso, a gente começa a ter esses elementos inseridos dentro do texto. Hoje, por exemplo, você pode fazer
uma referência de um podcast, você pode fazer uma referência de um vídeo no YouTube, você pode fazer as referências de um material, de uma reportagem que está disponível na internet. Então, a gente tem outras possibilidades, tá, de inserção dentro do nosso texto. Acho importante trazer aqui com relação à capa. Tá? A capa ela é um elemento obrigatório, então a capa ela tem na ordem o nome da instituição, nome do autor, título e subtítulo, se houver, tá? Local e cidade. Tá? Número de volume, se houver, mas para trabalhos de conclusão de curso, nem sempre vai acontecer de ter o volume. Tá? Então, outra coisa importante que a BNT diz o seguinte: tudo que for capa, contracapa, o texto, é tudo com fonte 12, tá? Não tem a capa com letra 16, 14, não. Mas, se a sua instituição pede que a capa seja feita com uma fonte 16, você vai fazer com a fonte 16, porque é o jeito que a sua instituição institui. Mas a BNT diz que é fonte 12, tá? Para todo o texto. As fontes menores, que podem ser no tamanho 10 ou 11, elas são aplicadas nas citações longas, nas notas de rodapé explicativa, nas notas de rodapé que são as referências quando a gente faz autor divisão numérica, quadros, tabelas. Tá? Então, tudo isso a gente vai ter uma fonte menor. Outro ponto que eu gostaria de trazer, falando aqui sobre as ilustrações e falando sobre quadros e tabelas, é importante a gente diferenciar quadros e tabelas. Quadros são predominância de informações qualitativas, tá? E o quadro ele vai fechar nas laterais. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa e eu quero trazer ali quais são as metodologias, os métodos aplicados dentro de uma pesquisa antropológica dentro de uma determinada área. E eu vou fazer essa divisão, vou fazer esse apanhado, então eu vou trazer essas informações dentro de um quadro, tá? Porque são informações qualitativas. Quando eu trabalho com informações quantitativas, que eu vou trabalhar com números, com quantidade, eu vou trabalhar com tabelas, tá? Então, e a tabela é composta somente de linhas horizontais, ela não vai fechar nas suas laterais, tá bom? Então, aqui ela traz sobre a capa, ela vai trazer sobre a lombada, mas eu quero ir especificamente nas questões da formatação do texto, que aí é quando nós vamos já começar a fazer a nossa formatação, tá? Do texto no geral, tá? Esse aqui é um formato de quadro, que é um formato de errata, tá? A folha de aprovação é um item obrigatório, como eu mostrei para vocês. A dedicatória, agradecimentos e epígrafes também são elementos opcionais, tá? O resumo em língua vernácula, ele é um elemento obrigatório e o que regulamenta ele é a NBR 6028, tá? Porque nós temos um mínimo e um máximo de palavras de acordo com o modelo de resumos, tá? E aí depois nós temos também as palavras-chave, que são elementos obrigatórios, e é importante a gente entender que as palavras-chave elas devem seguir de acordo com o vocabulário controlado da sua instituição e que a gente deve evitar repetir os mesmos termos, tá, que estão no título. Por que isso? Porque a gente aumenta a possibilidade de localização do nosso material. Tá? Quando a gente repete os mesmos termos, quando alguém está realizando uma busca, a gente acaba restringindo. Se a gente tem termos, as palavras-chave são diferentes do nosso título, mas eles são termos que remetem à nossa pesquisa, a gente amplia a possibilidade de localização, tá? Lista de ilustração, que é um elemento opcional, e aqui a BNT ela dá esse exemplo, tá? O quadro e o formato.
Lista de tabelas, mesma coisa, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer a lista de quadros, de tabelas, figuras também. E aqui a lista de abreviaturas e siglas, né? Então, consiste na relação alfabética dessas abreviaturas e siglas que vocês utilizaram no texto. Lembrando, quando a gente utiliza a primeira vez no nosso texto, nós vamos colocar as palavras, os termos completos e as siglas dentro de parênteses. Então, depois a gente vai utilizando a sigla ao longo do nosso texto, mas a primeira vez que a gente utiliza, ela precisa estar com o nome completo. Nós temos o sumário, que ele é um elemento obrigatório e ele é organizado. Celina, só para falar a questão da sigla, o pessoal costuma colocar a sigla no início, quando começa o texto. Coloca Associação Brasileira, a BNT, igual está aí na lista de abreviaturas. Sim. Geralmente a sigla é no final. Né? Isso. Depois, designado. Isso. A gente vai colocar o termo Associação Brasileira de Normas Técnicas e depois, dentro de parênteses, a gente vai colocar as siglas, tá? Então, aí depois vocês podem utilizar, mas vocês têm que trazer primeiramente o nome completo e depois a sigla. Obrigada, Sara. O sumário, que é um elemento obrigatório, os elementos textuais, né, que é a introdução, que a gente vai trazer os objetivos de trabalho, né, o desenvolvimento e a conclusão, e os elementos pós-textuais e as referências, que são elementos obrigatórios. O que rege sobre as referências é a NBR 6023, tá? O glossário, quando você organiza termos e você quer remeter no seu trabalho, você pode fazer um glossário. E aí nós temos apêndices e anexos. O apêndice, é importante a gente lembrar que o apêndice é seu, tá? Por exemplo, você fez uma pesquisa e você lançou um questionário. E ao final você quer colocar o questionário, com as perguntas, como você formulou e tudo mais. Se você coloca esse elemento no seu trabalho, ele é um apêndice. Agora, se vocês querem colocar um material no final do seu trabalho, que ele serviu como exemplo, e ele é um material que ele complementa o que você está falando no seu trabalho, você quer trazer esse material, então ele é um anexo. Quando é seu, é apêndice. Quando é anexo, é do outro, tá? Então, a gente vai chegar aqui na parte 5, que são as regras gerais de apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, nós vamos começar a fazer as nossas formatações. O que a BNT me pede? Que o meu modelo de formato seja o formato A4, tá? As minhas margens, elas devem ser esquerda e superior 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Lembrem-se que a margem esquerda é sempre a margem que a gente vai encadernar, tá? E a margem superior é a margem onde a gente vai grampear, que a gente vai colocar um clips. Então, quando vocês precisarem lembrar qual que é a margem maior, esquerda e superior. A esquerda que a gente encaderna e a superior que a gente vai grampear. Então, vai ficar esquerda e superior 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Tá? Então, o que a BNT recomenda? Recomenda-se, quando o trabalho for digitado, o tamanho de fonte 12 para todo o texto, inclusive a capa, exceto para citações diretas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação, fontes e legendas, o que eu já tinha apresentado para vocês. Tá? E a fonte menor pode ser 10 ou 11. Quanto ao espaçamento, todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas, exceto para as citações diretas com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, referências, os títulos das ilustrações, tabelas e fontes, tudo isso a gente tem com espaçamento entre linhas simples, tá? E eu vou mostrar para vocês também como que nós vamos colocar. As notas de rodapé, elas são digitadas dentro da margem, né? É automático fazer a nota de rodapé. E a gente tem um formato, o seguinte,
As notas de rodapé explicativas, elas precisam também ser seguidas de indicação de fonte. Por exemplo, se eu estou explicando o que é etnografia, eu trago a palavra etnografia no meu texto e eu quero explicar o que é etnografia. É importante que quando eu faço a nota de rodapé explicativa sobre o que é etnografia, eu coloque também uma referência de um autor que continua dando explicação sobre essa temática, tá? Os indicativos de sessão. Essa NBR agora ela ficou muito interessante porque ela trata de uma questão que nós tínhamos dentro da academia, que era a questão de capítulo, sessões, subdivisões, tá? A norma hoje ela deixa bem clara que não há capítulos. O que há são sessões, subseções ou divisões primárias, divisões secundárias, divisões terciárias, tá? Nós temos aí as sessões que compõem o nosso desenvolvimento. E a gente vai usar um indicativo numérico em algarismo arábico, né? Que uma seção que precede o seu título, que vai alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Nesse formato aqui, ó, tá? A gente não tem um ponto, tá? Que vá separar ou um travessão, nada disso. É um espaço, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma divisão terciária, né? Nós temos as divisões primárias, secundárias, terciárias, e elas vão se alinhando de acordo com os assuntos vão de forma cadenciada complementando o seu trabalho, tá? A referências não recebe numeração e a introdução recebe o número 1. Ela é o primeiro, tá? E os títulos que são sem indicativo numérico são errata, agradecimentos, listas de ilustrações, símbolos, resumos, tá? Esses elementos, eles não aparecem no sumário. No sumário, a gente só tem os elementos textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais não aparecem no nosso sumário, tá? Sobre a paginação. As páginas que antecedem a introdução, elas são contadas, porém elas não são numeradas, tá? A folha que ela não vai ser contada nem numerada é o verso da folha de rosto quando a gente coloca a ficha catalográfica, tá? Então, a numeração de página, ela deve sempre ser no canto superior direito, tá? Então, a gente vai sempre colocar essa numeração no canto superior direito. E aí a gente tem a numeração progressiva, que é o formato como o nosso trabalho ele vai ser dividido, para dividir as seções, as subseções, as divisões primárias, secundárias e terciárias, tá? Então a gente vai fazer essas seções com destaque em negrito, itálico, caixa alta, então a gente vai fazer esses destaques. Bem, então esse aqui é um formato inicial para a gente começar a formatar o nosso texto. Aí, agora nós vamos formatar o nosso texto. Eu vou ensinar vocês a fazer uma formatação inicial, tá? Para vocês terem uma ideia, e depois eu vou ensinar vocês a criar uma coisa chamada estilos, tá? Os estilos aqui são muito importantes. Quando eu passo o mouse, assim, tá tudo certo, Sara? Tá dando para ver? Tá? Então tá bom. Tem alguma pergunta até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então tá bom. Então, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer. Vocês vão começar um texto limpo, né? Uma página do Word. Vamos fazer da seguinte forma. A gente vai selecionar o texto todo. Então, a gente vai apertar a tecla Ctrl e a tecla T. Pronto. Com isso, eu já selecionei todo o meu texto, tá?
Tudo bem. Ah, um detalhe. A ABNT ela pede que as fontes sejam Arial ou Times. Porém, o Instituto Dorina, ele fala sobre as questões de acessibilidade. Uma pessoa que possui baixa visão, ela precisa ampliar o texto dela em até 600%. E a fonte Times, ela tem essas serifazinhas. Então, quando ela é ampliada, quando as pessoas possuem baixa visão, elas relatam dificuldade para fazer a leitura da fonte, tá? Na fonte Times. Olha só, essa aqui está em calibre, vou colocar para vocês, ó, fonte Times, como que fica. Se eu colocar em fonte Arial, ó, a fonte fica retinha e fica melhor para fazer a leitura, tá? Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós informamos, né, quais são as fontes Arial ou Times, mas nós recomendamos sempre a fonte Arial, tá? Por essas questões de acessibilidade, os materiais ficam disponibilizados no formato digital, né? Então a gente faz essa recomendação. Então, voltando. Ctrl T. Então, agora eu quero fazer a formatação das margens do meu texto. Aqui no Word, eu vou aqui em Layout. Vou clicar em Layout. No meu canto esquerdo, eu tenho ali Margens. Vou clicar em Margens, nessa setinha. E lá embaixo, eu vou em Margens Personalizadas. Vou clicar aqui. Clico em Margens Personalizadas. E eu preciso deixar o meu texto com essa formatação. Olha só. Superior e esquerda, 3 centímetros. Inferior e direita, 2 centímetros. Coloquem essa formatação no de vocês. Superior e esquerda, 3. Inferior e direita, 2 centímetros. Aqui tá no documento inteiro. E aí, para você já deixar isso definido dentro do seu computador, no seu Word, você já coloca aqui, ó, definir como padrão. Definir como padrão. Ele vai afetar todos os documentos, todos já vão ficar com essa formatação. Sim, pronto. Ele já está com a formatação de margens 3322. Eu uso esse marcador aqui, ó, esse pezinho aqui. Quando a gente vai imprimir, ele não vai aparecer, tá? Só que ele é importante porque ele consegue me mostrar como que estão os meus espaços. Quantos espaços que eu dei para a esquerda, para a direita, se eu dei um espaço para cima, para baixo. Ele é muito importante. Eu não consigo digitar sem esse marcador. Porém, se vocês não utilizam o marcador para digitar, porque começa a atrapalhar, ao final eu acho importante vocês utilizarem para vocês terem uma noção se os espaços estão corretos, tá? Bem, pessoal, existe uma coisa chamada estilo, igual eu falei para vocês, e que ela é bem importante. Por quê? Talvez você já está com o seu texto pronto. E se você fizer a formatação direta, como nós vamos fazer aqui, eu posso também desconfigurar certos pontos do seu texto, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazer essa formatação inteira para vocês configurarem o texto de vocês e vou ensinar também a fazer a formatação por estilos. Então, voltando, se eu vou começar o meu texto em branco, eu vou dar um Ctrl T, né? Dando o meu Ctrl T, eu vou começar a formatação. Aqui, ó, no meu cantinho esquerdo, eu tenho fonte. Então, aqui tem Times ou Arial. O que a ABNT me diz? Fonte Times ou fonte Arial. Então, eu quero fonte Arial. Pronto. Eu quero Arial. Vocês percebem que o meu texto está selecionado. E esse A vermelhinho aqui, ó, tá com essa cor, que é a cor da fonte. Isso indica que o meu texto tem alguma desconfiguração de cor, tá? Então, eu clico aqui e vou em automático. O meu texto precisa ser justificado. Então, eu venho aqui, ó,
logo do lado do Azinho, eu tenho alinhada à esquerda, centralizado, alinhada à direita e justificado. Eu clico em justificado, pronto, e meu texto justifica. Para fazer as outras formatações, eu posso ir em parágrafo. Em parágrafo, nessa setinha, e aqui eu vou fazer a formatação. Aqui eu tenho o especial, tá? Nenhum. O especial, ele é referente ao recuo de parágrafo, tá? Então, eu clico aqui, vou em primeira linha, 1,25, ok. O espaçamento entre linhas, o que a BNT me pediu? 1,5. Então, espaçamento entre linhas, 1,5. E vocês podem definir como padrão, tá? Dá um ok, pronto. Ele já faz a formatação do meu texto. Porém, introdução, dados nacionais, que fazem parte do meu título, ela desconfigurou, mas nós já vamos arrumar. Outra coisa que a BNT me pede, um caractere de espaço e 1,5 entre o título e o texto, tá? Então, eu tenho espaço antes e tenho espaço depois, tá? Aqui eu também tinha o título. Porém, o meu título, nesse caso, eu preciso que ele seja centralizado, então eu preciso formatar ele. Olha só, ele está com recuo de parágrafo, não está? Para que eu retire esse recuo de parágrafo, eu vou colocar o cursor ali, vou apertar a tecla Backspace, ele volta, tá? Você já com o cursor ali, você vai na setinha aqui, em centralizar e coloca já o seu título centralizado. O que mais que a BNT me pede? A numeração de página. Então, nós vamos lá. Nós vamos em inserir, do lado de página inicial, lá no alto, inserir. Vem aqui para o caminhando, para o meu canto direito. Eu tenho aqui número de página. Vou inserir ali. A BNT me pede início da página. Então, nesse primeiro, início da página, número, sem formatação, número 3. Clico aqui. Pronto, meu número já aparece. Não clico aqui, porque se eu clicar aqui no cabeçalho, ele desconfigura tudo e ele vai para todas as páginas. Venho e clico no meio da página. Pronto. No meio da página, pronto, já está numerada a minha página. Teve alguém que se perdeu à medida que eu fui explicando aqui, quer que eu repita? Algum comando que não conseguiu seguir? Acredito que não, Celina, porque não falaram. Pode falar, pessoal. Se vocês quiserem interromper, levanta a mãozinha que eu interrompo a Celina para vocês estarem falando, ou pode digitar no chat. Isso. Aí, pessoal, nós já inserimos os números de página. Bem, o que a BNT também me pede? Ela fala sobre os títulos, né? Então, 1, introdução, 2, aqui, dados nacionais. Eu quero inserir agora os títulos. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, talvez você já está com o seu texto bem adiantado. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Você já está com o seu texto adiantado e você escreveu desse formato. Porém, a gente precisa fazer a formatação de algumas partes, porque tem locais que são citação direta, são citação indireta, o seu texto já tem quadro, já tem tabela, senão vai desconfigurar tudo. Agora a gente vai criar uma coisa chamada estilos, tá? Então, aqui em estilos, eu vou nesse aqui, normal. Vou nesse normal, clico com o botão direito e vou em modificar. Clique em modificar. Aqui eu vou colocar a formatação que a BNT me pede. Então, a BNT me pede Arial ou Times. Vou colocar aqui Arial. Aqui eu tenho alinhada à esquerda, centralizada, alinhada à direita e justificada. Eu vou justificar o meu texto.
fonte 12, cor, automático, tudo certo. Agora, aqui é o meu espaçamento entre linhas. Aqui eu tenho simples, 1,5 e duplo. A BNT me pede 1,5. Pronto. Agora, eu preciso formatar os parágrafos. Então, aqui nessa setinha, eu vou aqui em formatar, eu vou em parágrafo e vou fazer a formatação. Primeira linha, 1,25, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento antes e depois, 0 e 0. E dou um OK. Aí vocês também podem, apenas nesse documento, ou novos documentos baseados nesse modelo para ficar salvo. Dou um OK. Pronto. Ainda está desconfigurado. Então, eu vou selecionar aqui, vou em normal, olha só, e ele já faz a formatação. Eu coloco o cursor aqui, ó, e ele já formata, tá? Então, você não precisa, às vezes, fazer em todo o seu texto, ou você pode selecionar o texto também, ir lá na formatação, normal, pronto. O seu texto já está formatado, tá? Aquela formatação inicial, ela é importante, porque quando você vai começar, tá? Mas se você já tem um texto e precisa formatar, você só vai fazendo pelo estilo, que ele não desconfigura outros pontos do seu texto, tá? Vou inserir o número de página aqui que eu tinha retirado. Inserir, número de página, início da página, formatação 3. Pronto. Celina, coloca o número das sessões para o pessoal ver como que coloca, porque geralmente eles colocam um ponto, um tracinho. Ah, não, eu vou colocar aqui agora. Você vai colocar? Vou, para a gente fazer os títulos agora, eu vou colocar. Uhum. Bem, pessoal, o que a BNT me fala? Que as minhas sessões, elas precisam ser numeradas, né? Só os elementos pós-textuais não são numerados. Então, a introdução é numerada. Então, é um espaço, tá? Eu não tenho aqui, ó, nem um travessão, nem um ponto. Eu não tenho nada. Eu só tenho um caractere de espaço, aqui, ó. Só esse espacinho que eu tenho. Não tenho ponto, não tenho mais nada, tá? Aqui eu tenho os dados nacionais. Esse aqui é a minha outra divisão primária. Então, eu preciso colocar o número 2, o espaço, o título e dou um Enter, que é um caractere de espaço, 1,5 de um texto para o outro, tá? E são esses elementos que compõem o nosso título, que compõe o nosso sumário. Então, eu vou jogar esse texto para baixo, vou explicar para vocês como que nós vamos fazer o nosso sumário automático, para nunca mais fazer sumário bolinha, 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 tá bom? Então, vamos lá. Aqui no meu estilo, eu tenho, ó, título 1, título 2, título 3. Eu vou em título 1 e vou clicar, ó, com o meu botão direito e vou em modificar. Clique em modificar e vou fazer a formatação. O título 1 são as divisões primárias, 1, 2, 3, 4. Título 2, divisões secundárias, 2.1, 2.3. Divisões terciárias, 2.3.1, 2.2.2, tá? É à medida que a gente vai subdividindo o nosso texto, tá? Então, a BNT me pede fonte Arial, tamanho 12, em negrito, tá? O texto alinhado, o título alinhado à esquerda, né, que a BNT pede. Os espaçamentos simples, 1,5 e duplo. Então, a gente quer aqui 1,5, que é o que a BNT pede, tá? Você já pode colocar novos documentos baseados. Aí a gente tem que lembrar que as divisões primárias, que é o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, eles são descritos em caixa alta. Que é isso? Todas as letras estão em maiúsculas. Então, a gente vem aqui em formatar. E nesse primeiro aqui, ó, fonte. Clica em fonte.
E aqui os efeitos. Aqui do meu lado direito eu tenho Versalete, todas em maiúsculas e oculto. A gente marca aqui, ó, todas em maiúsculas. Pronto. Dou um OK. E vou dar outro OK. Pronto. Eu coloco o cursor aqui e marco. Como é que eu sei que já está marcado? Se a gente usar o marcador, ó, ele já vai deixar aqui. Quando você coloca o cursor aqui, ele já seleciona o título 1. Então, o próximo aqui, ó, dados nacionais. Título 1. Então, mas fazendo o meu texto, eu percebi que eu tinha necessidade de fazer uma outra subdivisão, uma subdivisão secundária de dados nacionais. Então, eu vou em título 2. Aqui, ó. Vou em modificar. Clico com o botão direito e vou fazer a formatação. A ABNT me pede Arial 12, negrito, o texto, o título, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas 1,5, tá? E eu não preciso mexer na fonte, tá? Então, vou deixar novos documentos baseados para eu já deixar salvo. Ok. Então, aqui em dados nacionais, ó, eu vou clicar. Tá vendo onde está o meu cursor aqui? Ele já está com um recuo de parágrafo. Se eu coloco aqui, ó, ele já vai para o 2.2. Então, 2.2, 2.1, perdão. Mulheres idosas, tá? Aí, tudo bem. Então, Celina, mas a gente vai ter que fazer uma outra subdivisão aqui. Tudo bem, então nós vamos fazer uma outra subdivisão. Olha só, reparem bem que a gente tem um espaço antes e um espaço depois. Então, nós teremos agora uma divisão terciária. Vamos fazer a divisão terciária? Eu vou no título 3, clico com o botão direito e vou em modificar. A NBR, que rege sobre as subdivisões de sumário, né, como que ele deve ser disposto, ele fala de uma coisa chamada a hierarquização dos assuntos. Tá? Há uma determinada hierarquia. Então, o primeiro, em caixa alta, em negrito, o segundo, divisão secundária, em negrito, e aí a gente vai para a divisão terciária. Tá? A terciária, ela pode ser sem o negrito. Tá? Ela já tem esse formato para ter esse outro ponto de destaque, tá? E qual que é o ponto de destaque dela? Ela não está em negrito. Porém, se a sua instituição pede que seja a divisão terciária em negrito, você vai colocar a divisão terciária em negrito. Aqui, importante é você saber onde você faz esse tipo de formatação, tá? Então, vamos lá. A ABNT me pede fonte Arial 12. Aqui, nesse caso, sem negrito, eu venho sempre em cor da fonte, automático. Alinhada à esquerda, espaçamento entre linha simples, né? Aqui eu quero 1,5. E vocês podem reparar que aqui, ó, ele está com recuo de parágrafo. Então, eu vou em formatar, vou em parágrafo, ó, primeira linha, nenhum. O espaçamento antes e depois, 0 e 0. Ele estava o 2, então a gente tem que mexer nisso também. Então, eu dou um OK. Novos documentos baseados, então pronto. OK. Aí aqui eu tenho o título 3. 2.1.1 vai ser o centro pop. Pronto. Feito isso, eu já consigo montar o meu sumário automático. Eu já consigo fazer essa apresentação, tá? Então, antes disso, eu quero também mostrar para vocês, porque durante o texto, vamos supor que vocês colocaram imagens, né? Então, a gente precisa organizar também
essas informações dentro do texto. Então, aqui em dados nacionais, eu acho importante inserir um quadro para umas informações. Então, eu venho inserir e vou aqui inserir um quadro de informações. Logo depois, eu preciso inserir um outro quadro de informações. Vamos supor que vocês quisessem colocar aqui uma imagem, uma tabela, né? Eu tenho um quadro. Vocês podem colocar no texto de vocês, mas aí a gente vai fazer a formatação desse material. Tá? E a gente vai precisar também criar uma lista. Tá? Uma lista de quadros, figuras. Não é um elemento obrigatório, mas como nós já vamos fazer o sumário, eu vou ensinar vocês também a fazerem essa lista. Vamos lá. Então, logo acima do quadro, eu vou indicar o que é esse material, tá? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou em referências, lá no alto. Vou em referências. E eu vou em inserir legenda. Inserir legenda. Aqui ele me mostra, ó, o rótulo. É figura? É quadro? É gráfico? Não. O meu é um quadro. Então, esse quadro eu já coloco ali. Quadro 1. Eu vou colocar aqui programas sociais. Programas sociais. Ok. Pronto, ele já apareceu ali. A formatação dele é diferente. Se esse quadro de programas sociais fui eu quem fiz, que fiz essa análise, então a fonte aqui, a autora, 2025, ponto final. Tá? Agora eu preciso fazer a formatação. O que a BNT me fala? Que as fontes para quadro, indicação de tabelas, figuras, são todos com uma fonte menor e a fonte de autoria também. Então, eu vou selecionar aqui o título, o meu quadro e a fonte e vou fazer a formatação. Eu vou em página inicial. O tamanho de fonte que eu vou utilizar é a 11. Fonte 11. Aqui na cor da fonte, eu preciso alterar também, tá? Vou alterar aqui para ficar no automático. O meu quadro aqui, vocês viram que ele está em itálico, né? Aí eu só clico para tirar o itálico. Vou em parágrafo e vou fazer a formatação. No especial, que é referente ao recuo, né? Eu vou colocar nenhum. No espaçamento antes e depois, vai continuar 0 e 0. E no espaçamento entre linhas, é o simples, tá? Eu vou dar um OK e essa vai ficar a minha formatação. E aí, essa parte do quadro, eu coloco aqui centralizado, tá? Então, já fiz a minha formatação do meu quadro número 1. Aqui eu vou dar um espaçamento, um espaço. Vou para o meu quadro 2. Mais uma vez. Referências. Inserir legenda. Quadro 2. Esse aqui eu vou colocar população. População. Esse quadro de população eu fiz conforme o IBGE. Fonte. Eu vou colocar IBGE 2025. Ponto. Tá? Isso aqui são só dados só para explicar para vocês. Vou fazer... Celina, oi, sempre lembrando que tem que ter a fonte. O pessoal, às vezes, coloca só quadro 1 lá em cima e não coloca a fonte. Isso. Acontece muito. Isso. É muito importante, pessoal, que se vocês fizeram a análise dos dados e organizaram os dados, a fonte é vocês, o autor, a autora, os autores. Porém, se você utiliza esses dados de acordo com o IBGE, por exemplo, por que eu coloquei assim, ó, programas sociais?
eu fiz um levantamento de programas sociais de uma determinada região do país. E eu quero trazer esses programas sociais de acordo com o que eu estou pesquisando. Então, eu trago esses programas sociais, a autora sou eu, porque eu que fiz esse levantamento. Agora, nesse quadro 2 aqui, são dados de população e que eu me baseei nos dados do IBGE. Então, eu preciso trazer a fonte IBGE. Eu preciso apresentar de onde eu trago essas informações. Como tudo que a gente apresenta dentro da pesquisa, né? Por exemplo, quando a gente traz dentro do texto, algumas pesquisas têm apresentado determinado índice. Algumas quais, né? Quais são essas pesquisas, né? Essas pesquisas são de onde? Quem fez essas pesquisas? Quem são esses autores? Então, a gente sempre precisa trazer essas informações, tá? Então, por exemplo, autores têm buscado apresentar determinados dados. Quem são esses autores? Tá? Vou brincar com vocês, é uma fofoca bem contada. Você vai me contar, mas eu quero saber quem está falando, né? Então, programas têm apresentado. Que programas são esses? Né? Quem são? Quem traz essas informações? Então, a gente precisa sempre ter essas informações bem apresentadas, tá? Então, vamos voltar aqui fazendo agora a formatação do quadro 2. Vou selecionar o quadro 2, o quadro e a fonte. Página inicial, Arial, fonte 11, tá? Não vou utilizar o itálico, vou tirar o itálico. A fonte, a cor da fonte. E vou em parágrafo. E vou fazer a formatação, ó. Especial, nenhum. Espaçamento entre linhas, simples. 0. Antes e depois, ok. Tá? O quadro, eu vou colocar centralizado. Centralizado. Bom, aqui nós já temos as nossas ilustrações. Então, primeiro, eu vou trazer as minhas listas de ilustrações, porque o sumário, ele é o último elemento pré-textual, tá? Depois do sumário, a gente já inicia ali a questão textual do trabalho. Então, venho aqui, eu vou em referências, tá? Aqui, inserir legenda, bem do ladinho, eu tenho inserir índice de ilustrações. Clico em inserir índice de ilustrações, tá? O que eu tenho é um quadro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho quadro, figura e tabela no meu trabalho. Eu venho aqui, ó, em nome da legenda, coloco figura, gráfico, quadro, tabela, tá? Equação eu posso escolher, mas nesse caso aqui eu tenho quadro. Então, tá tudo selecionado, ok, pronto. A minha lista de quadros aparece aqui. Ah, Celina, eu estou escrevendo o meu texto e acabou que eu fiz uma análise um pouco mais extensa e o meu quadro mudou de página. E agora, como que eu faço? Tudo bem. Vocês vão clicar com o botão direito, tá? Aqui eu vou em atualizar campo. Clico em atualizar campo. Ele me mostra essa caixinha e eu tenho opção. Atualizar apenas os números de página ou atualizar o índice inteiro. Não, aqui eu quero só o número de página. Então, se eu clico aqui, ó, ele troca o número automático, tá? Então, nós já fizemos a lista de quadros. Agora, nós faremos o sumário, tá? Vamos supor que a gente vai fazer o sumário aqui. Eu vou também em referências. Eu vou em sumário, nessa setinha. Vou em sumário automático 2. Clique em sumário automático 2. Pronto. E o meu sumário aparece prontinho. Tá? Alguém não conseguiu acompanhar? Quer que eu repita? Então, Celina, aqui a gente coloca o sumário sem os recuos. Sim, sim. Mas aí eu vou ensinar agora a fazer essa formatação para tirar. Você vai ensinar. Vou ensinar para tirar o recuo. Tá, porque acontece muito aqui. Então, foi ótimo você ter colocado com o recuo, porque o pessoal coloca assim. Aqui, né? Coloca com recuo. Então, a gente pede para tirar o recuo.
Aí, pessoal, ele vai apresentar essa formatação. O que a gente vai fazer para retirar essa formatação? A gente seleciona o sumário, tá? E agora a gente vai fazer a formatação lá em página inicial. Ó. Página inicial. Tá? Eu vou em parágrafo. Olha aqui, ó, recuo de esquerda, 0,85. 0. Tá? Primeira linha, nenhum. Espaçamento antes e depois, 0. Tá? Então, fica tudo 0, espaçamento entre linhas 1,5 e ok. Por que ele não voltou? Vamos selecionar de novo. Parágrafo. Vou colocar 0. Espaçamento entre linhas, nenhum. Aqui também 0 e dou o ok. Pronto. E aí ele fica alinhado na margem esquerda. Era isso, Sara? Sim, Celina, isso mesmo. Aí, pessoal, o meu texto seguiu e aí eu estava escrevendo, o professor pediu para eu inserir mais um pouco de texto. Eu preciso atualizar os números. Como que eu faço para atualizar esses números? A mesma coisa. Vou aqui, né? Vou clicar com o meu botão direito e vou em atualizar campo. Atualizo e apenas os números de página, ok, pronto. Ele já atualiza os números de página. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Tá tudo tranquilo? Não, Celina. Não, então tá. Tem algum outro ponto, Sara, que você lembra, assim, que os alunos têm procurado, que você quer que eu traga aqui? Celina, geralmente os pontos mais gritantes que tem nos trabalhos são o sumário, a questão da paginação, o Vitor quer falar, que você já colocou. Eu também acho, igual você aí, você está andando com o cursor, mas falar para eles a questão do Ctrl Enter, que eu sei que você está fazendo para trocar a página. Quando for trocar a página, dá o Ctrl Enter, porque desconfigura se a gente for andando com o cursor. Sim, eu sei que você está andando para mostrar. Sim. Né? E essa questão do Ctrl Enter também, para que eles desconfiguram muito as páginas. O Vitor tem uma dúvida, então vou passar a palavra para o Vitor. Sim. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Vitor. A minha dúvida, eu acho que é mais na parte de normalização. Quando você inseriu ali um quadrinho, e supôs que aquele quadro foi produção do próprio autor. Né? Aí você colocou lá na fonte, a autora 2025. A minha dúvida é preciso colocar o ano? Isso não confundiria o meu leitor? Ele vai achar que ele vai confundir, ele vai lá nas minhas referências e vai procurar uma entrada para autora de 2025? Não, assim, eu entendo o seu questionamento, mas, por exemplo, quando você coloca dessa forma, fonte autora 2025, para a academia a gente já entende que é o autor daquele texto que está escrevendo e está trazendo esses dados 2025, que você fez o material, entendeu? Certo, entendi. E aí, por exemplo, no outro que eu trouxe aqui, a fonte IBGE 2025, aí sim, aí o seu autor vai lá na sua lista de referências procurar o IBGE para fazer essa análise. Tá certo. Tá? Muito obrigado. Por nada. O que mais, Sara? Eu acredito que é só isso mesmo, essa parte do Ctrl Enter para alterar as páginas, para não desconfigurar. Tá. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui com o marcador. Olha só como que fica importante a gente ter esses marcadores para ele mostrar os espaçamentos que nós estamos utilizando, tá? Essa questão que a Sara trouxe, da gente utilizar o Ctrl Enter, é para a gente evitar
desconfigurar uma página da outra, tá? Então, quando a gente dá o Ctrl Enter, a gente não desconfigura, tá? A página ela continua com essa configuração. Agora, por que isso aqui também é importante? Vamos supor que vocês baixaram o arquivo e ele está com espaçamento assim, e você não consegue tirar o espaçamento. Isso já aconteceu. Você não consegue tirar o espaçamento de forma nenhuma. E você não consegue entender o que está acontecendo ali. Se você coloca o marcador, ele coloca a quebra de página e você consegue observar. Então, aí você consegue retirar para você subir o seu texto, tá? Outro detalhe. O que a ABNT me fala? Ela diz o seguinte, que as páginas iniciais, elas são contadas, mas elas não são numeradas. Algumas pessoas gostam de utilizar a quebra de página, né? Eu já faço de uma outra forma, que foi uma forma que eu fiz na graduação, porque na época do meu TCC eu não conseguia, e aí eu não lembro quem que era o colega, se era a Lu, se era o Marquinhos, nós estávamos formatando os textos, e aí o Marquinhos, porque fazia a quebra de página e começava a desconfigurar, e o Marquinhos falou, não, vamos fazer assim. Aí da seguinte forma, eu vou em inserir, aqui no meu canto, cadê? Peraí, pessoal. Isso, tá certo. Vou inserir. No meu canto direito, eu tenho aqui caixa de texto. Eu clico nessa setinha aqui, ó, e eu vou em desenhar caixa de texto. Me aparece essa cruzinha aqui. Eu faço assim, seleciono. Quando eu faço isso, ele já me mostra aqui em formatar para eu fazer a configuração. Eu vou em contorno da forma e vou retirar o contorno. Pronto, o número sumiu. Pronto, já não tenho número nessa página. Minha paginação começa aqui na próxima. Tá? Então, assim que a gente faz para cobrir os números. Você lembra de mais alguma coisa, Sara? Celina, lembrar os meninos na questão da lista de ilustrações que entra imagem, que geralmente, às vezes, tem institutos ou lugares que fala para a gente fazer duas listas, mas que entra quadro, imagens, sim. e a lista, e é uma lista só para tabela. Tabela tem uma lista só para tabela. Isso, exatamente. Né? Pode falar. Pessoal, a lista de ilustrações que a ABNT traz, por exemplo, quando eu vou aqui, ó, na inserir índice de ilustrações, eu vou fazer tabela. A tabela, ela compreende uma lista só. Mas quando a gente coloca ilustrações, a ABNT compreende figura, quadro, gráfico, tudo isso é uma lista de ilustrações, tá? Porém, algumas instituições pedem que esses dados sejam separados, tá? Mas isso vai variar de instituição para instituição. Mas o correto é que o índice de ilustrações sejam todos figuras, quadros, gráficos, tá? Quadros e as tabelas que precisam ter uma lista separada. Quem rege a questão das tabelas é o IBGE, tá? Mais algum ponto, Sara, da 14.724? Acredito que seja mais isso mesmo. Isso, E eu vejo mais erro dos meninos. Isso. Pessoal, então, esse aqui é o formato de divisão secundária, tá? Primária, divisão secundária e terciária, tá? Essas divisões, elas vão acontecendo à medida que o texto do autor vai correndo, tá? Então, a gente vai trazendo esses modelos à medida que o seu texto vai acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos assim. Dentro de dados nacionais, eu tenho os dados de mulheres idosas. Então, mulheres idosas dentro de dados nacionais.
E dentro de dados nacionais, eu tenho mulheres idosas. E para organizar essa questão das mulheres idosas em situação de rua, que é esse texto aqui, eu tenho o Centro POP. Então, eu tenho o item 2.1.1. Então, este Centro POP está dentro desse 2.1, que estão dentro do item 2, tá? A gente lembra sempre que é sempre cadenciado, tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo até aqui? Celina, fala só para nós, as referências têm que ser centralizadas, a configuração das referências. Ah, sim. Eu vou Você vai falar sobre elas aqui. Ó, cadê? Pronto. É que eu vou chegar na 6023, Sara. Você já quer que já coloque aqui? Pode colocar. Então tá. É porque eu ia agora para a citação, é para 6023, mas a gente já pode falar sobre ela. Pessoal, com relação às referências, as referências elas têm uma formatação diferente, tá? As referências, elas vão ser tidas como título 1, tá? Porém, as referências, o título de referências, ele vem centralizado. E as referências não têm numeração, tá? As referências. Porém, a formatação da referência, ela é diferente. E aí a gente já pode deixar aqui formatado. A formatação da referência é alinhado à esquerda, tá? Então, a gente tem que alinhar à esquerda, tá? O parágrafo, nós vamos formatar. Ela não tem recuo de parágrafo nenhum. E o espaçamento entre linhas é simples. E aí eu tenho um espaço de uma referência para outra. Olha só como é que elas ficam juntinhas, tá? Mas eu vou chegar lá e vou trazer um modelo de referência e a gente coloca aqui. Agora, a norma que eu queria mostrar para vocês é a 10.520. Está aparecendo, Sara? Está, Celina. Tá aparecendo. Eu não estou vendo vocês. A NBR, a 10.520 de 2023, que ela trata sobre as citações, né? As citações são elementos que amparam, né, o nosso texto. São os elementos mostrando os autores que conversam dentro do texto, quem são esses autores. E as citações, elas são muito importantes para que a gente não caia no perigo de ser acusado de plágio. Tá? Então, por isso que as citações são tão importantes, porque a gente indica em quem a gente está se baseando, a gente indica quais são os autores que nós estamos utilizando. Né? Então, a gente tem aqui as citações em documentos. Tá? A citação, ela vai ter um modelo aqui de sistema de chamada, que é o sistema autor-data e o sistema numérico, são dois formatos de chamada, tá? O sistema de chamada de autor-data, ele é um modelo quando nós trazemos ali o sobrenome do autor e o ano, tá? E nós também temos o modelo de autor-data, que eu quero trazer aqui para vocês. Peraí. Deixa eu localizar aqui o dedo de chamadas. Tá? Que são os modelos, por exemplo, quando eu trago o sobrenome do autor e o ano, tá? E quando também posso fazer em nota de rodapé, que é quando eu trago as questões numéricas, tá? Que é quando eu apresento o meu autor com a referência no corpo do meu trabalho na nota de rodapé. Sara, na UFO, vocês usam autor-data ou vocês usam também modelo de nota de rodapé? Autor-data. Autor-data, né? Então tá, então eu vou explicar para eles sobre autor-data, que é este modelo aqui.
Porém, eu quero falar para vocês sobre uma forma de ser subversivo com a norma com relação às pesquisas científicas. É óbvio que a gente tem que trazer isso com base em autores e trazendo isso explicado em nota de rodapé. Os sobrenomes, eles tendem a masculinizar os pesquisadores, tá? E pensando que as mulheres, elas carregam o sobrenome dos seus maridos e dos seus esposos, os sobrenomes acabam tendo essa conotação masculina, tá? Então, eu já percebi algumas pesquisas que quando eu estou trazendo mulheres no texto, eu trago o nome completo da pesquisadora, para que eu dê visibilidade para essas mulheres e para que as pessoas conheçam os nomes dela, não só os sobrenomes. Por exemplo, se a gente falar de um autor importante no direito, Damásio, o pessoal do direito todos sabem quem é Damásio, né? Então, talvez alguns nomes de pesquisadores fiquem apagados, né? Principalmente das mulheres. Então, colocar um nome completo dessas mulheres. Então, quando você faz isso, você faz uma nota de rodapé. Então, por exemplo, você pode se basear no que a Judith Butler fala sobre a questão do nome, sobre carregar esse nome, né? Outras pesquisas também, quando são pesquisas com povos originários e são trabalhos ou textos escritos por povos originários, coloca o nome completo dessa pessoa que faz parte desse grupo dos povos originários. Autores negros, autoras negras, também esse formato de trazer o nome completo. Tá? A BNT me indica que eu faça dessa forma, trazendo o sobrenome do autor e o ano. Mas isso não quer dizer que você não possa subverter algumas questões, porém com base científica. Tá? A gente vai trazer ali uma nota de rodapé explicativa, mostrando, né, o porquê que a gente está usando aquilo, por que a gente está usando daquela forma, em qual autor que eu estou me baseando. Tá? Eu falo isso porque, como bibliotecária, eu trouxe no meu texto do mestrado e trago no texto do doutorado também, essa questão do sobrenome das mulheres de forma completa, né? Mas eu deixo claro que, como bibliotecária, eu faço, que eu sei das questões tipográficas, mas naquele momento, né, em determinada pesquisa, é interessante que eu traga o sobrenome dessas mulheres. Ou então, por exemplo, se eu sou de uma área de agrárias e eu tenho uma mulher que escreve um determinado contexto, e ela é muito importante, né, dentro da área de agrárias, e eu quero trazer o nome dessa mulher porque as pessoas às vezes não conhecem, só que tem o sobrenome dela, o Paiva, e por exemplo, quando você percebe que quando, por exemplo, tem uma autora que o sobrenome dela é Paiva, aí começa a falar nela no masculino, o Paiva. Então, talvez trazer esse nome completo para que as pessoas conheçam quem é a autora. Né? Então, aqui a gente tem um modelo de autor-data, que a gente vai trazer o sobrenome do autor e o ano. Tá? Esse modelo teve uma mudança agora com a norma, porque antes, quando estava dentro de parênteses, o sobrenome do autor era em caixa alta, e agora não mais. O sobrenome do autor é somente a primeira letra maiúscula, tá? Então, aqui, ó, do Barbosa, somente a primeira letra. Tá? Então, aqui, ó, Bobbio. Esse aqui é o livro do Norberto Bobbio, 1995. Aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre citação direta e citação indireta. A citação indireta, a gente traz sobrenome do autor e ano. Quando eu quero trazer a citação direta, que eu quero mostrar exatamente onde está, que eu copiei e colei um determinado texto, eu uso a indicação de página. Eu coloco a página, tá? A Celina, mais a citação indireta, ela também pode colocar a página? Pode, só que você vai confundir muitas vezes o seu leitor trazendo essa página em todos os momentos, tá? Então, é importante você trazer isso aqui, porque eu posso ficar na dúvida o seguinte,
Quando eu tenho uma citação curta, de até 3 linhas no corpo do texto, ela é seguida de aspas. Olha aqui, ó. Nessa aqui, eu tenho aspas. Para começar, aspas para começar e aspas para terminar. Se eu coloco, por exemplo, aqui nesse modelo, nesse primeiro aqui, do Merriam e Caffarella, eu coloco a página e eu não coloquei aspas, eu não sei ao certo se você errou, se você esqueceu as aspas, né, onde começa, onde termina. Então, sempre que for utilizar a citação indireta, sobrenome do autor e ano, e citação direta, sobrenome do autor, ano e página. Lembrando, neto, júnior, filho, eles não são sobrenomes, eles vão seguir o prenome, tá? Então, nós vamos colocar no texto da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu vou usar o Almeida. Então, segundo... do Almeida, 2025, vírgula, a presença de mulheres idosas sobrevivendo nas suas brasileiras, e aí vai. Ah, Celina, mas eu achei um outro autor, eu quero colocar aqui no corpo do meu texto. Então tá. Então eu tenho o Silva Júnior. (2015, P.15). E esse texto aqui é a citação curta dele, aqui. Então, eu coloco aspas aqui para começar e aspas aqui quando eu terminar. Certo? Então, eu posso utilizar 2 autores no mesmo parágrafo, isso não é problema. Isso vai de acordo com a sua pesquisa, de acordo com o formato da sua escrita, tá? Mas sempre o sobrenome do autor nesse formato. Ah, Celina, mas eu achei que ficou cansativo eu trazer segundo, de acordo, conforme. Eu quero trazer o meu autor no final. Posso? Claro que pode. Então, eu terminei o meu texto ali em políticas públicas. Espaço. Deixa eu tirar o marcador. Abro parêntese. E eu tenho aqui o Oliveira Neto, vírgula, 2018, fecha parêntese. O ponto final é aqui, pessoal, ó, depois do parêntese, não é aqui. Tá? Eu termino o texto, coloco o ponto final aqui, tá? Aí, a gente tem a citação longa, tá? Então, eu quero uma citação longa. A citação longa é quando eu tenho mais de 3 linhas, porque a 3 linhas é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Olha só, ela veio para cá. Se ela passou para cá, ela já é 4 linhas, ela já não pode mais ser assim. Então, eu vou tirar e vou colocar ela como citação longa. Porque quando eu coloco as aspas aqui, ó, ela muda, tá? Deixa eu ver se eu colocar as aspas aqui, se ela vai continuar. Não, ela vai mudar de todo jeito, tá? Então, se eu coloquei as aspas e ela mudou uma linha, pronto, ela não é mais 3 linhas. Ah, Celina, mas ela começou aqui e terminou aqui. Gente, não tem isso. Ah, eu vou analisar um pedaço de uma linha e dar outra para juntar e dar 3 linhas. Não. Passou uma palavra, ela já é considerada uma citação longa, tá? Então, quando é assim, eu preciso fazer a formatação que a BNT me pede. Então, o que a BNT me pede? Na citação longa, deixa eu colocar um Ctrl F aqui. Eu quero uma citação longa. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ir lá no sumário. Eu quero uma citação direta. Deixa eu ir na página 11. Tá. Aqui eu tenho a questão da citação, tá? Aqui uma citação longa,
uma citação curta, perdão, e eu quero achar uma citação longa para mostrar para vocês. Tá. Da formatação. E vou fazer daquela que tem lá, então. Olha só. O que a BNT me pede quando eu quero uma citação longa? A minha referência, ela é o seguinte. O espaçamento entre linhas é simples. A fonte é menor, será 10 ou 11, com o recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Para eu fazer isso, eu já crio um estilo e deixo o estilo pronto. Aqui, ó, eu tenho em citação. Eu vou clicar com o meu botão direito e vou em modificar no meu estilo. E aqui eu vou fazer a formatação. Então, a minha fonte é Arial, eu quero tamanho 12. Por que eu quero tamanho 11? Porque o tamanho 11 já é o tamanho que eu estou usando nos meus quadros, nas minhas tabelas. Vocês já pensam em tudo isso. Então, se eu vou usar o tamanho 10 para quadro, tabela, né, então eu vou usar o 10 também para citação. Então, eu vou usar o 11. Então, tamanho 11, justificado, espaçamento entre linhas simples. Agora eu preciso organizar o meu recuo. Eu vou em formatar. Formatar parágrafo. Então, esquerda, 4 centímetros da margem esquerda, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 4, tá? Aqui, ó, esquerda. Direita, 0, especial nenhum, espaçamento entre linhas simples. No espaçamento antes e depois, aqui na UFMS, nós utilizamos 6 pontos antes e 6 pontos depois, que ele vai deixar um espaço harmonioso entre o texto e a citação, tá? Mas se a sua instituição pede que seja 0, você dá um espaço antes e depois, é de acordo com a sua instituição, tá? Mas esse deixa um espaço bem harmonioso. Então, eu dou um OK aqui, novos documentos baseados nesse modelo, para já deixar salvo, e dou um OK. Então, a minha citação longa é essa aqui. O que eu faço? Eu só coloco o cursor aqui e vou em citação e ela já deixa a minha formatação. E é importante a gente lembrar o seguinte, a informação de citação, ela não pode quebrar, tá? Eu não posso colocar Silva Júnior aqui em cima e pegar esse aqui e colocar aqui no final. Não, de forma alguma, tá? Essa informação, ela vem aqui também, tá? Então, se eu for indicar, ou eu indico aqui no começo, ou eu indico no final da seguinte forma. Sobrenome do autor dentro do parêntese, vírgula, ponto final, aqui. Eu posso fazer dessa forma. Ou eu indico no começo, ou eu indico no final. Mas eu não posso separar uma informação da outra. Tá? Lembrando que a citação, ela não é um elemento solto que a gente coloca no texto. Tá? A citação, ela é um elemento que ela vai amparando o seu texto. Tá? E um detalhe, você pode também modificar a citação, e quando eu falo a citação direta, por exemplo, vamos supor que eu quero trazer aqui, ó, violências estruturais herdadas do colonialismo. Eu quero fazer um destaque, né? Eu fiz um destaque, e aqui eu posso colocar, devo colocar, grifo nosso. Porque quer dizer que fui eu quem fiz esse grifo aqui, fiz esse destaque. Porém, é importante lembrar que, se eu trago um destaque dentro de uma citação, eu preciso contextualizar o porquê daquele destaque. Eu não posso simplesmente destacar ela e deixar o meu leitor a ver navios daquele destaque, né? Ela merece ali que a gente, ao longo em seguida no texto,
a gente fale o porquê. Agora, se a citação do autor está com esse destaque, a gente pode colocar o grifo do autor, porque eu sei que foi o autor que fez esse destaque dentro do seu texto, tá? Celina, geralmente eu coloco o grifo do autor dentro do parêntese aí do Silva, do autor. Não, sim, eu coloquei aqui só para mostrar para o aluno, Sara. Eu vou jogar ali dentro. Só para eles terem uma ideia, né? Que a gente tem que colocar. Mas aí, pessoal, a gente coloca todas essas informações aqui dentro do parêntese, tá? Ó, de um parêntese só, tá? Só para deixar o grifo do autor ou o grifo nosso, tá bom? Mais alguma questão, Sara? Só pôr a vírgula e depois do P ponto 15, vírgula. Obrigada. Certinho. E o ponto final aqui no final, pessoal. Uhum. O ponto final aqui, tá? Mais algum outro detalhe, Sara? Eu acho que é só. Geralmente, Celina, quando eu escrevo, principalmente para a minha dissertação, eu agora escrevi um capítulo de livro que meu orientador pediu, eles questionaram, porque eu coloquei páginas nas citações indiretas também. Uhum. Mas eu expliquei para eles que eu coloquei as páginas para... Não é obrigatório, pessoal, mas eu coloquei para... Porque eu tive muita dificuldade na minha pesquisa quando eu fui procurar trechos. E aí a gente já sabe mais ou menos a página que tirou. Então, geralmente eu escrevo colocando página em tudo, mas é assim, por hábito meu, né? E às vezes as pessoas que veem de fora, ela não sabe o porquê que eu coloquei. Porque geralmente as indiretas são destacadas mesmo. Sim, sim. Então eu tenho esse costume de escrever, por quê? Porque para quando uma pessoa de fora for pesquisar meu trabalho, ela já identifica melhor. Então eu faço por isso. Sim, não, o seu está certinho. E a BNT, ela fala sobre isso, né? Que você pode, na citação indireta, você pode colocar o número de página. Só que eu já tive casos de quando o aluno fez e depois a banca ficou questionando, por exemplo, de citação, Sara. Você não colocou as aspas, aí fica achando que o outro trabalho tá sem as aspas, tá sem o destaque, né? Mas é interessante esse modo que você traz, pensando nisso, que você teve dificuldade para localizar, né? E agora você não quer que o seu leitor tenha essa dificuldade, né? É um cuidado que você está tendo com quem vai te ler. Uhum. Né? Mas está certíssimo, tá? Pessoal, quando a gente vai falar sobre decretos, sobre as leis também, por exemplo, se é uma lei aqui do estado do Mato Grosso do Sul, deveria colocar Mato Grosso do Sul, mas como é uma lei, né, nacional, então Brasil, né, a gente sempre traz a questão do local que a gente está retirando. Agora, por exemplo, se é um material, se é uma obra que ela não tem autor, né, e ela tem título, a gente vai fazer a entrada pelo título, tá? Vamos supor que o título seria categoria política, tá? E ela tem mais coisas, então eu traria categoria política, seguida de reticências, porque a gente informa que tem mais coisas, né? Porque é o título. E nas referências a gente faz a entrada por categoria política, tá? Mais alguma questão, Sara? Geralmente também eu falo, Celina, para os meninos, quando é ministério. O ministério também a gente coloca Brasil, sempre antes de qualquer ministério. Sim, isso. Por quê, pessoal? Mesmo que seja o Ministério da Saúde que está organizando, né, ele é um documento que sai de um órgão público federal, então é Brasil, tá? Pensar isso, quando os documentos saem de órgãos públicos federais, é Brasil. Quando documentos que saem de órgãos públicos estaduais, o nome do estado. Quando é documentos que saem de órgãos públicos municipais, então o nome do município, tá? Para a gente conseguir diferenciar esse aí, tá?
Nenhuma pergunta, Sara? Ninguém está com nenhum questionamento? Não, Celina, não está. Então tá, pessoal. Agora eu vou passar com vocês para a NBR 6023, que é a NBR que rege sobre as referências bibliográficas, tá? Esse aqui é um treinamento que ele seria só, por exemplo, fosse fazer, a gente faria só de referências, porque ele é uma norma muito extensa e tudo mais. Porém, ela é uma norma que ela indica todos os materiais. Então, todos os tipos de materiais que vocês forem pesquisar, a gente tem aqui dentro da norma da BNT. Eu vou mostrar para vocês, aqui na página 13, na página 13. Um exemplo aqui, ó, por exemplo, quando a gente faz uma entrada que é material que não tem autor. Por exemplo, aqui, ó, Revista Brasileira de Geografia. Tá? A entrada no corpo do texto, na lista de referências, vai ser assim, Revista Brasileira de Geografia. E lá na citação a gente também colocaria Revista Brasileira de Geografia. Tá? Vai ser a entrada pelo título. Né? Eu quero mostrar um exemplo para vocês de publicação periódica, né, dos artigos científicos. Lembrando que a gente tem um termo chamado et al. Essa mudança na norma, ela diz o seguinte, que com mais de 3 autores, eu posso utilizar o et al. Porém, se eu não quiser usar o et al. E quiser colocar o nome de todos os autores, eu posso. Tá? Então, hoje a norma ela me dá essa possibilidade. O et al. Significa o quê? Eu indico o primeiro autor, coloco o et al. E indico que eu tenho mais de 3 autores seguindo ali. Porém, com essa mudança da norma, se eu quero indicar os autores, eu posso indicar. Por exemplo, eu vou indicar um trabalho que a Sara foi autora e a Sara é a 4ª ou 5ª autora e não tá, e senão ela fica no et al. Não, eu quero trazer o nome da Sara no meu trabalho. Então, eu posso fazer isso, eu posso trazer todos os autores, tá? E aí eu quero mostrar para vocês quais são os elementos essenciais para uma referência de um artigo, tá? Aqui eu tenho o sobrenome dos autores, sobrenome, vírgula, um nome abreviado, tá? Eu posso usar um nome abreviado, como eu posso usar um nome completo. Nesse caso, que eu tenho 6 autores, eu quero destacar todos, aqui optou-se por suprimir os nomes. Então, eu coloco o sobrenome, tá? E vou abreviar os nomes dos meus autores. Ponto. Eu preciso colocar o título do meu artigo, do artigo que eu estou utilizando também. E depois eu preciso colocar o nome da revista. Nesse caso, o que vai em destaque é o nome da revista, tá? Não é o título do artigo, que é o que acontece diferente dos livros, tá? Quando eu faço a referência de um livro, o que vai em destaque é o nome do livro e não do subtítulo, tá? Somente o título. Então, quando eu faço da revista, o que vai em destaque é o nome da revista, quando eu faço de um artigo, né? Então, vírgula, local, volume, o número e a página, onde começa o artigo e onde termina, e o ano. E aqui foi uma questão de material que tinha de suplemento. Então, de elementos essenciais, tem o sobrenome do autor, o nome do autor, o título, né? O nome da revista,
local, ano, número, vai variar. Algumas vai ter volume, outras vão ser ano. Onde que a gente vai localizar essas informações? Ou na nota de rodapé ou no cabeçalho, tá? Eu vou copiar e colar um aqui, uma referência, lá na lista para vocês verem como que vai ficar no corpo do texto. A lista de referências. Ctrl V. Olha só, a lista de referências, ela vai ficar nesse formato. Alinhada à esquerda, tá? Com espaçamento entre linhas simples. E eu preciso que as minhas referências sejam em ordem alfabética. Então, eu vou colocar outras referências ali e vou colocar em ordem alfabética para vocês verem como que fica. Eu quero mostrar uma para vocês, uma referência em formato e-mail eletrônico e formato digital para vocês indicarem local e editora. O local disponível em, perdão. Aqui. Essa aqui. Vou colocar aqui na lista de referências. Olha só. Esse aqui é da Silva, sobre o nome, né, abreviado, Crimes na Era Digital, a NET Rio de Janeiro, que é o material, onde ele está disponível. Eu vou colocar disponível em e o endereço eletrônico e o acesso. O acesso em é sempre nesse formato, o dia, o mês abreviado. O único mês que não é abreviado é o mês de maio, tá? E no final, o ano. Então, a minha lista de referências é essa. Eu preciso colocar elas em ordem alfabética. O que eu faço? Eu seleciono. Aqui no alto, eu tenho esse A e esse Z aqui, ó, com essa setinha. Eu clico aqui, tá? Em ordem crescente, e dou um OK. Espera aí, pessoal. Ctrl Z. Deixa eu ver o marcador aqui. Ah, é porque ele não puxou. Espera aí. Pronto. Vou selecionar. Aqui. Em ordem alfabética, crescente. E dou um OK. Pronto. Ele já colocou a minha lista de referências. E aí ela vai ficar com um espaçamento de cada um. E ele já coloca tudo em ordem alfabética. Tá? Sara, tem alguma questão? Acredito, Celina, que para falar para o pessoal, para padronizar, tá vendo que aí, ó, se eles escolherem o M abreviado do prenome, colocar todos abreviados. Se escrever, se escolher, pode falar. Ah, tá. Bem, isso que a Sara está falando é importante da gente colocar tudo no mesmo formato, tá? A mesma questão, por exemplo, é de indicação de autores quando eu tenho mais de 3 autores. Se vocês optarem por indicar todos os autores no corpo do texto, vocês vão indicar todos os autores no corpo do texto na lista de referências, tá? A mesma coisa, eu coloquei Etial no corpo do texto, é Etial na lista de referências. Se eu vou colocar o nome completo dos autores, o nome, prenome, tudo completo, eu vou escrever o nome completo para todos. Agora, se eu optei por abreviar os nomes, eu preciso abreviar o nome de todos, tá? A gente precisa padronizar, ele fica no mesmo formato, tá? Celina, fala para a gente quando não tem o local, porque a gente vê muito nos periódicos, que o pessoal, quando não tem local, eles não colocam o S.L. Então, indica para a gente. Aqui, pessoal, por exemplo, vamos supor que a gente está colocando essa referência aqui do exame e a gente não sabe o local. A gente vai abrir um colchete, e vai colocar S.L.
e vai fechar o colchete. Isso aqui indica que nós não temos local, tá? Que a gente não localizou, perdão, a vírgula, que a gente não tem a localização desse material, dessa informação dentro do nosso material. Tá? Aí você coloca em itálico. O itálico, Sara, obrigada. Itálico também é fundamental, o pessoal não coloca. Os colchetes não, só dentro. O etial, pessoal, também é itálico, tá? O etial no corpo do texto. Aí, dentro. Pronto. Isso. A L ponto, põe ponto depois do L. Tá sem marcador aqui, peraí. Tá sem marcador? Tá, eu me confundo, você sabe, né? Tá, eu coloco o marcador só depois. Peraí, pronto, tá com um ponto, tá. Isso, ótimo. Pronto. Põe um etial aí para o pessoal ver. Tá. Faz de conta. Então, por exemplo, nós temos aqui essa Silva e ela tem mais de 3 autores, tá? Então, eu quero colocar um etial. Então, eu vou colocar o etial em itálico. Tá, pessoal? Agora, se for no corpo do texto, a mesma coisa, tá? Então, cruz em itálico, tá? Tanto no corpo do texto quanto na lista de referências, tá? O Ed está com ponto, Celina. Aí. Ah, tá. Ed, sem ponto. Isso. Uhum. Tá, pessoal? Em itálico no corpo do texto e na lista de referências, tá? O que mais, Sara? Você quer que traz para eles? Eu acredito que você já colocou o fundamental, Celina. Que os meninos têm mais dúvida. Sim, sim. A lista, a norma, pessoal, ela tem aqui na lista de referência delas tudo que a gente pode colocar. Evento, patente, jurisprudência e tudo mais, tá? Então, a norma ela é bem completa e ela é bem descritiva com relação a essas informações, tá? E quando vocês tiverem dúvida, é um material que às vezes não está dentro do material ali, ou a gente não está localizando como que a gente faz essa referência, então eu aconselho vocês a procurar o bibliotecário das instituições para que a gente possa sanar essas dúvidas de vocês, porque é normal e não é uma coisa que a gente faz todos os dias e aí a gente acaba tendo dúvidas. Porém, é importante a gente ter um pouco de noção com relação às normas, porque quando você vai realizar essa pesquisa, você vai fazer a sua pesquisa, você não vai se preocupar com a norma, porque você sabe fazer, você sabe consultar e você sabe colocar utilizando as ferramentas do Word. A sua preocupação precisa ser a sua pesquisa, tá? E as normas, elas precisam estar mais naturalizadas. Então, desde o primeiro semestre dos trabalhos de vocês, quando vocês tiverem o primeiro contato, os primeiros treinamentos, todas as vezes que vocês precisarem fazer um trabalho, procurem fazer os trabalhos nas normas da ABNT para que vocês já comecem a ter mais intimidade, né? E com isso não tenham tanta dificuldade com a questão da formatação. Bem, pessoal, meu treinamento era isso que eu tinha para passar para vocês. Estou aqui à disposição. Alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, quiser que eu faça algum outro comando automático aqui que nós fizemos e alguém perdeu, estou à disposição. Pode colocar no chat também, pessoal. Gostaria também de falar para vocês para assinarem, né? Preencherem o formulário de presença. Coloquei no chat e está nas notas compartilhadas. Daqui a 2 meses, o treinamento ficará disponível no CIEX, que está o endereço também, no chat. E também os treinamentos, seguem os treinamentos UFO,
que a gente coloca para vocês também. Tem vários treinamentos que são ministrados. E a questão também de os outros cursos que irá ter, está na página das bibliotecas UFO, e seguem também as bibliotecas UFO no Instagram e no YouTube, Bibliotecas UFO Oficial. A Betânia colocou excelente, obrigada, Mary Celina, pelo conhecimento compartilhado. Eu que agradeço, obrigada. Então, Celina, eu adorei seu treinamento. A gente trabalha muito com as normas, com o Word, com os alunos, mas sempre que a gente faz treinamento, a gente tem um conhecimento novo. E eu acredito que você passou isso para a gente. Eu adorei. Gostei muito da visibilidade das mulheres, nunca tinha pensado nisso. Gostei também da questão da fonte Arial. Eu sempre coloco Times, mas a partir de agora, com as suas informações, vou colocar o Arial. E gostei muito. A gente aprendeu muito com você e gostaria de agradecer mais uma vez por você ter participado conosco dessa semana do Livro da Biblioteca e do 6º Programa de Competência e Informação. E a Aline também fala, obrigada, gostei bastante. Eu que agradeço, muito obrigada, Aline, Betânia, Sara, eu agradeço muito, né, na nossa profissão, assim, é sempre a troca, né, às vezes a gente acha que a gente sabe, às vezes a pessoa ela tem um detalhe, ali você fala, meu Deus, como que isso aqui muda o jeito que eu estava trabalhando. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico muito feliz, espero que eu tenha colaborado com a semana da UFO. Muito obrigada. Também agradeço a todos que ficaram com a gente, conosco, nesse treinamento, a todos que participaram, e não esqueça de assinar a lista de presença para vocês pegarem o certificado depois. Muito importante. Muito obrigada. Sueli falou obrigada. Muito obrigada, Sueli. Então, eu acho que a gente pode finalizar